Aleluias! Abençoadíssima tarde, amado e amada do Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, glorificado seja o Senhor por mais uma tarde que Ele está nos dando. Tarde abençoada, tarde cheia da graça do Senhor. E aí, como está sendo o teu dia? Louvado seja o Senhor. Ontem eu tive um problema técnico nesse aparelho, não consegui, na verdade, publicar. Eu publiquei no YouTube, mas eu não consegui enviar para os meus contatos de WhatsApp e tive alguns problemas técnicos, mas, glórias a Deus, hoje eu creio que eu vou conseguir enviar normalmente para honra e glória do Senhor. Esse da tarde, o da noite é outro momento. A palavra de Deus diz: vivei a cada dia o seu mal, mas eu digo, vivei a cada momento o que você tem por viver. Daqui 5 minutos, daqui 5 segundos, a trombeta pode ter soado e a gente pode não estar mais aqui. Viva a cada momento como se fosse o último. Nesta tarde de quinta-feira, estou eu aqui para dizer o quanto Jesus ama a tua vida, o quanto Jesus ama a tua firmeza, ama a tua transformação conforme a sua palavra, conforme a verdade que produz liberdade na tua vida. O quanto Jesus quer ver a tua transformação e a transformação de todas as situações contrárias em um ambiente de harmonia na presença dele, na tua vida. Você entende que todo o processo que você enfrenta tem propósito? Tenho falado isso, já falei isso em outro vídeo que foi tema do vídeo. Você entende que o processo que você enfrenta, ele vai te produzir algo que vai te trazer firmeza e vai trazer uma história na tua vida que vai servir de referência para muitos outros? Legado. Nós vivemos um legado. Isso sim, esse é o tema para hoje. Qual é o teu legado? Qual é a história que Deus tem construído na tua vida para ser exemplo para outras? Entenda, você é uma mensagem de Deus para o mundo. Você é uma mensagem de Deus para quem não tem vida com Deus. Porque, como eu também já disse em outro vídeo, não vou falar outros porque eu não disse muitas vezes, mas entenda, a palavra de Deus diz que existe o livro da vida, que ninguém vê, ninguém tem acesso. Mas, eu vejo alguns orando: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Não, mas esse aí saiu da presença do Senhor, então Deus apagou. Deus tirou do livro da vida. Entenda, amado irmão, já falei isso e repito hoje. Deus conhece o fim desde o princípio, as coisas que não foram como aquelas que já foram. Deus já sabe de tudo. O livro da vida está, eu falo, deve estar selado. Já com tudo escrito, tudo determinado, porque Deus já conhece. Deus não vai escrever e não vai apagar nada. Já está determinado. Não é que, então Deus prevê. Não, Deus conhece. Ele está em todos os tempos ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e em todos os tempos ao mesmo tempo. Porque para Deus, a palavra de Deus diz que um minuto, não, na verdade, 1000 dias como... Eu não lembro exatamente, me perdoa, é a dificuldade que eu tenho da minha mente. Mas ainda assim, Deus conhece tudo. 1000 dias como... na verdade, 1000 como se fosse um. Para Deus é a mesma coisa. Deus conhece. Deus conhece tudo. Toda a tua história, do primeiro dia, do dia do teu nascimento até o dia do teu óbito. Deus já conhece. Deus sabe os que estarão e os que não estarão na posição em cada momento da vida. Por isso ele sabe em quem ele confia para determinadas obras específicas. Muita gente fala: não, mas por que será que tal pessoa não foi enviada para fazer isso ou aquilo? Eu falo, se é Deus que está dirigindo, Deus sabe o porquê. Amado irmão, Deus tem um propósito específico na tua vida e na tua história.
Ele já conhece o último dia da tua vida. Ele já sabe de tudo que você vai fazer até lá. Mas entenda, o propósito que ele tem não se desenvolve por mágica, num estalar de dedo, num piscar de olhos. Não. Requer de você dedicação, esforço, renúncia. Nós temos que pagar um preço, sim. Ah, mas Jesus já pagou o preço. Sim, Jesus pagou o preço pela nossa salvação. Mas Jesus não paga o preço que você tem que pagar, que eu tenho que pagar. Porque ele disse, Jesus disse, que aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim não é digno de mim. Ou seja, cruz é preço. E aí, você tem tomado a sua cruz? Você tem pagado o seu preço? Você tem se esforçado? Tem renunciado? Tem doído em você? Doeu em Jesus. E Jesus não sofreu para que nós não sofrêssemos. Não. Ele sofreu como referência para nós, mostrando como nós devemos viver. Ele é referência. Ele não tomou o nosso lugar para que nós não soframos. Não. Mas para que tenhamos base, tenhamos estrutura, tenhamos fundamento, tenhamos referência. Ele é a nossa referência. Não significa, não, Jesus já sofreu, então eu não preciso sofrer isso. Se atente ao que Jesus disse. Palavras do Senhor, por meio de cada evangelho. Tudo que ele revela, que ele disse. Tudo que os evangelhos revelam sobre o que Jesus trouxe como mensagem. Amado irmão, o mundo traz aflições. Não é para aqueles que estão na presença do Senhor. As aflições são para todos. Para justos e ímpios. Todos sofrem as aflições. Mas, quando ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus dizendo, eu apontei para mim, mas é sobre ele que eu estou falando. Quando ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele não venceu o mundo para fazer o mundo vencedor sobre as aflições. Ele venceu o mundo para fazer aqueles que creem nele estarem firmes, mesmo que o mundo inteiro não esteja. Porque, sinceramente, amado irmão, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra diz que ele já venceu, você não tem que vencer, combater o mundo. O nosso combate, a nossa guerra, não é contra o mundo. Não. Nossa guerra é contra o inimigo de Deus. Que na verdade não é de Deus, é o nosso inimigo, porque contra Deus ele não pode. Nossa guerra é contra o diabo e os seus demônios. É contra ele que pelejamos. Todos os dias, sem exceção. Você acredita que tem dias que parece que tá tudo bem, tudo tranquilo. Não cai nessa não, irmão. As nossas batalhas são em todos os momentos. De alguma forma o inimigo está tentando te atingir, até mesmo quando tudo parece bem. Se mantenha firme e constante. Diz a palavra, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o teu trabalho não é em vão. Então, se eu tenho que ser firme e constante e sempre abundante, tem motivo. O inimigo não para de trabalhar. Deus ensina a perseverança? Com certeza. Mas o diabo ele também é perseverante. Ele vai continuar sendo até que Jesus venha e acabe com ele, acabe com o seu governo. Amado irmão, entenda. Acabar com o governo, entenda uma coisa. Tudo que a palavra descreve vai acontecer. Terão 1000 anos de domínio do inimigo. Vai se cumprir conforme a palavra. Eu não vou descrever aqui. Conheço o texto, conheço o contexto, sim. Mas eu não estou ministrando sobre isso. Estou falando de propósito. Siga aquilo que está diante de você e aquilo que o Senhor tem mostrado para você. Deus tem colocado algo no teu coração, no teu espírito. No teu espírito, não no teu coração. Porque no coração somos nós que colocamos. Porque quando o Senhor trouxe a palavra para o homem de Deus e ele falou,
Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, Deus não fala com os nossos corações. Ele fala aos nossos espíritos e nós guardamos no coração. Nós administramos aquilo que Deus nos dá. Decidimos se guardamos ou não. Quem guarda a palavra é você. Entenda tudo que Deus tem dito para você. Firma a tua vida num propósito eterno. Direciona a tua vida naquilo que Ele tem para a tua vida. Mas, amado irmão, amada irmã, você precisa se posicionar naquilo que Ele tem falado, naquilo que Ele tem direcionado a tua vida. Se Deus mostrou que Deus tem esse propósito na tua vida, faça tudo para que esse propósito se cumpra. Ah, mas eu não consigo, mas eu não sei, mas eu não posso, mas eu... Não olhe para você. Se Ele tem esse propósito, Ele te capacita. Não tenha medo. Faça todo o teu natural. E o sobrenatural vem dele. Mas faça tudo que a tua força alcança. Se dedique, estude, ore, se consagre, esteja na posição. Porque Ele vai cumprir a palavra na tua vida. Porque o propósito de Deus é eterno. E sinceramente, Deus não falha. Se Ele mostrou para você um propósito, mostrou o que Ele tem na tua vida, não tenha medo. Não questione. Porque Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. E a palavra dele se cumpre. Porque céu e terra passam, mas a palavra dele não passa. Ela se cumpre. Porque Deus é fiel. Você crê nisso? Você crê que Deus tem um propósito específico na tua vida? Você já sabe qual é esse propósito específico? Se dedique. Se você não sabe, busque em oração e fale para Deus: Senhor, eu não sei ainda o propósito pelo qual vivo, mas direciona-me para que eu entenda. E se eu não tiver que entender, me direciona para que sempre o teu propósito se cumpra na minha vida. Muitas pessoas vivem uma vida inteira sem entender o propósito, mas vivem sob a graça e vivem o propósito. Entenda, você não precisa entender. Entenda isso. Não cabe a você entender o que Deus te fala e o que Deus te manda fazer. Cabe a você obedecer. Tenho dito isso também constantemente. O que cabe a nós é a obediência. Somos servos. Você não é um funcionário que tem direitos trabalhistas e tudo mais. Não, você é um servo. Lembre-se, servo. Ou colocando escravo. Escravo não tinha direito. Escravo estava sujeito ao seu senhor e acabou. Deus é nosso Senhor. Deus não deve satisfação para ninguém. Ainda assim ele se revela. Porque Deus é amoroso, Pai zeloso. Mas antes de tudo ele é Deus. A autoridade maior. Não queira questionar a autoridade dele. Não queira dar dicas para Deus. Ele já conhece o fim desde o princípio. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele não precisa da tua opinião. Ele só quer ver. Ele não precisa também da tua obediência, mas ele quer a tua obediência. Quando você obedece, você mostra que você teme a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a palavra que Ele tem trazido. Não questione. E você viverá a bênção que a palavra mesmo garante. Porque quando você obedece, você segue no caminho em que a bênção está. E a bênção alcança a tua vida. E glórias a Deus por isso. Amém? Que o Senhor esteja contigo no resto desta quinta-feira. Que Deus abençoe tudo que você colocar as tuas mãos para fazer. Que você faça sempre em obediência. Porque só existe bênção para quem obedece. Mas que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. E que você seja sempre direcionado pela verdade, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Um grande abraço, o ósculo santo desse servo, evangelista Marcos Presiliano, que está sempre à tua disposição se precisar conversar. Se precisar pedir conselho ou se quiser também dar dicas, eu estou aqui, sempre aberto para conversas. Amém? Mas eu digo,
sempre na presença do Senhor, conforme a sua graça e a sua vontade. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor seja sobre a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. E que tudo que você fizer seja para a glória do Senhor. E você seja bem-sucedido, em nome de Jesus. Shalom Adonai, que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem, em nome de Jesus.